Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Como a gente faz toda sexta-feira, tem hoje a análise do CropView. Vamos para duas regiões importantes, a gente separou para vocês, regiões que têm uma importância significativa nesse comportamento do clima nos próximos dias e inclusive nos próximos meses. Por exemplo, região de Bagé, lá no Rio Grande do Sul, que está enfrentando já um problema de seca, o clima com pouca chuva por lá já começa a prejudicar as lavouras de soja. E a gente vai falar também do município lá de União do Sul, no Mato Grosso, onde essa semana a ProSoja divulgou que foi encontrado o primeiro foco de ferrugem do estado lá em União do Sul. E, claro, a gente vai mostrar para vocês por que está acontecendo isso e se essa situação tende a se agravar. Quem traz as informações para a gente, quem explica tudinho o que está acontecendo é a Cristina Queiroz, lá da Rural Tecnologia, empresa que detém os direitos do CropView. Cristina, boa tarde, obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Duas regiões ou dois municípios interessantes para serem analisados, Cristina. Gostaria, primeiro, antes de fazer essa análise, que você explicasse para aqueles que pela primeira vez estão nos vendo e nos ouvindo, o que o CropView faz, que tipo de informação a gente tem e a que conclusões a gente pode chegar com essa ferramenta, Cristina. Seja bem-vinda. Obrigada, Alex. Boa tarde para todo mundo que está nos ouvindo. O CropView ele é uma ferramenta que ele calcula a produtividade das culturas baseado nas incidências climáticas na fenologia das culturas. Então, com ele você pode simular produção desde o ano 2000, ele mostra em cada data de plantio, com cada cultivar, como é que foi a produtividade. E ele mostra o acompanhamento da safra do corrente, né? Como é que ela está acontecendo a partir sempre da data de plantio, do tipo de cultivar que você está usando, se é um cultivar de 90 dias, se é um cultivar de 110 dias, se é um cultivar de 140 dias. E o que o clima está penalizando essa cultura, né? Além disso, ele dá alerta de melhores janelas para colher, dá alerta de geada, quando é o caso, e ele dá alerta de favorecimento climático para doenças da soja. Então, agora que nós estamos assim com o centro-oeste com bastante chuva, né? Bastante umidade, a gente está com bastante alerta de doença na soja. Então, ele é uma ferramenta, ele é um aplicativo que ele tanto pode ser acessado no seu computador, pela internet, como pelo aplicativo no celular, e ele te mostra toda hora o que é que o clima está fazendo com a tua lavoura. Quer dizer, é mais do que saber se vai chover ou se não vai chover, né, Cristina? É saber se aquela chuva que está prevista, ela é adequada para o tipo de planta e tipo de solo que você tem e cruzando essas informações, se a sua produção, se a sua produtividade vai bem ou não diante daquele cenário. Enfim, vai muito, muito além de uma simples previsão do tempo de saber se vai chover ou não, né? É isso mesmo. Ele vai dizer assim, o que a chuva ou a falta dela significou para a tua lavoura, em termos de produtividade. E o que a previsão mais recente está te mostrando, e se ela de fato acontecer, como é que isso vai refletir na produção da lavoura. Muito bom. E lá em Bagé, em Cristina, no Rio Grande do Sul, o que a gente pode dizer para os produtores lá? Eles já estão preocupados, nesse momento já existe uma certa tensão em relação a uma diminuição das chuvas por lá. Essa é uma tendência? A situação pode afetar a produção por lá, Cristina? O que o CropView está mostrando? Pode sim, Alexandre. Infelizmente, as notícias lá para o Rio Grande do Sul não estão muito boas, né? A gente tem analisado aqui várias regiões e esse ano está chovendo menos. E essa falta de precipitação realmente está penalizando a lavoura. Nós fizemos aqui para vocês um ensaio de um plantio em 5 de novembro.
de um cultivar de soja de um ciclo de 110 dias, numa expectativa de 160 sacas. E eu vou colocar aqui na tela para vocês o que é que está acontecendo com essa lavoura. Vamos desde o início, né? Nós temos aqui todo o desenvolvimento, todos os estágios fenológicos do cultivar, né? Desde o seu estabelecimento, desenvolvimento vegetativo, florescimento. Nós estamos aqui no desenvolvimento vegetativo, para esse cultivar de 110 dias, plantado no dia 5/11. E você pode ver que, apesar de ter havido chuva, ela foi pouca. Né? No primeiro decêndio de estabelecimento, ela acumulou 1 milímetro de precipitação, mas que não significou nem excedente nem déficit hídrico para a cultura. Estava adequado naquele momento para a planta. No segundo espaço de 10 dias, depois de colocar essa semente no solo, nós tivemos aqui 12 milímetros, que também não penalizou. No terceiro, foram 32 milímetros, que deu um excedente de 12 milímetros. Mas já nesse decêndio que nós estamos aqui, que ele vai de 5/12 a 14/12, a precipitação de 0 milímetros está dando um déficit hídrico de 4 milímetros. E daí por diante... Vou trazer um pouquinho mais para cá para você ver o que acontece. Então, a produtividade ela estava sinalizada em 100%. E você vê agora que, terminando esse ciclo de 10 dias, em 14/12, sem chuva, vai ter um déficit aqui de 4 milímetros que acaba penalizando um pouquinho. Então, a produtividade ela cai. Ela deixa de ser 100% e cai para 98%. E a situação persiste, né? Está chovendo menos... Persiste. Olha, você vê que a precipitação prevista até a colheita desse cultivar, ela é insuficiente para ele, para o desenvolvimento que precisa. Então, vai acusando déficit aqui até o final. E olha só, a gente acaba esse ciclo com 45% de produtividade, se isso se confirmar. Do potencial produtivo, de uma produção que poderia ser aí de 60 sacas, a gente, no final das contas, vai ter menos da metade disso, então, Cristina? Menos da metade. Olha, com 45% de produtividade, nós estamos falando aqui em 27 sacas por hectare, nessa expectativa de 60. Ó, e vocês podem perceber que não é que não chove, é que as chuvas vêm em quantidades muito pequenas e que não são adequadas para a necessidade da planta naquele momento. No momento de desenvolvimento vegetativo, de florescimento, principalmente, que é um período que exige muita água e enchimento de grãos também, você tem aí chuvas abaixo da média e isso acaba provocando um déficit, consequentemente vai afetando cada vez mais a produtividade, o potencial produtivo da lavoura. Uma notícia que a gente não queria dar para o pessoal lá de Bagé, mas é o que o clima está indicando aí. É uma situação bastante complicada, portanto, certo, Cristina? Certo, infelizmente não é uma notícia boa de se dar, mas é o que a previsão climática está nos mostrando, né? Os nossos dados, como eu já te falei, eles vêm lá do INPE, do CPTEC, e a previsão ela está se demonstrando desta forma. Vamos vou trazer aqui o balanço no gráfico, para vocês darem uma olhada no que está acontecendo. Essa linha amarela, ela é a média da climatologia dos últimos 10 anos. Os picos azuis são os excedentes hídricos que houveram nesse solo com esse cultivar. E os picos vermelhos são os déficits. Esse gráfico ele começa no dia 28 de fevereiro de 2016 e vai até o dia 22 de fevereiro de 2017, quando nós estamos prevendo a colheita desse ciclo. Então, a primeira barrinha, essa que está em marrom, é a data do plantio, é o decêndio do plantio. Nós colocamos em 5/11, então que vai de 5 a 14/11. A barra verde mais fosforescente, o verde-limão, é o período que nós estamos agora. E a última barra sinaliza a colheita. Então, se você percebe aqui que a chuva, ela está abaixo aqui, o balanço hídrico está abaixo. A linha amarela, olha aqui, nós estamos falando no final de dezembro, ela está dizendo aqui que normalmente teria 0 de excedente e que agora nós estamos aqui com um déficit de 24 milímetros.
E você vê que todo esse período daqui para frente, nós estamos no meio de um excedente, né? Nós estamos no meio de alguma chuva ainda, mas que isso tende a se modificar de agora em diante. Quer dizer, é uma preocupação legítima do produtor lá então, que está preocupado aí com a falta de chuva por lá. Sem dúvida, se a previsão da climatologia persistir desta forma, o produtor realmente ele tem que se preocupar, porque a situação não vai estar nada fácil. Muito bem. Cristina, a gente tem como ver... A previsão de chuva, né? Desculpa? Aqui nós temos um risco. Nós temos aqui, eu estou descendo um pouco a tela, a gente passa pelas doenças, que está zero, não tem nenhum risco de doença lá. E na sequência a previsão dos próximos 15 dias. Tá. Né? A partir do dia 9, olha aqui. Nada de chuva, hein? Temperaturas acima de 30 graus, oscilando. Nossa, temperatura acima de 30 graus e sem chuva nenhuma nos próximos 15 dias. Sem chuva nenhuma, essa é a previsão que o INPE nos fornece. O que justifica aquele início de penalização que a gente viu lá em cima, então, né? Pois é. E aí eles nos dão também, Alexandre, uma tendência climática para os próximos 6 meses. E nós fazemos um cálculo em essa tendência que eles nos sinalizam, o que isso significa na média dos últimos 10 anos. E você está vendo aqui, olha, nós temos desvios negativos. 27 milímetros de chuva previstos para dezembro significam 78% menos do que a média dos últimos 10 anos. 27 milímetros para o mês inteiro, Cristina? O mês inteiro, Alexandre. Nossa. Essa que a previsão está nos sinalizando. E continua, janeiro, fevereiro continua também. Então, chuvas muito abaixo da média. Muito abaixo da média. Você vê, em janeiro, 60 milímetros previstos significam 52% menos do que normalmente costuma acontecer. Fevereiro também, 63 milímetros, são 56% menos. Né? E continua. Então, realmente é para o produtor se preocupar, porque as previsões climatológicas não estão favoráveis para essa lavoura. Ela tende a penalizar bastante. É uma situação bastante complicada para a região, ou para o pessoal lá de Bagé, município do Rio Grande do Sul, fica mais ao sul ali do estado do Rio Grande do Sul. Situação, portanto, preocupante, no mínimo preocupante aí para o produtor. Potencial produtivo abaixo da metade, aí, 45%, é o que está sinalizando agora. Se houver ainda alguma alteração nas previsões climáticas, essa situação pode se inverter, obviamente, mas a gente não sabe dizer nesse momento se é para o bem ou para o mal, né, Cristina? Pois é. E pode ter algumas variações. Quem plantou antes, o cultivar com um ciclo diferente, tudo isso influencia. Basicamente, mas, de forma aqui... geral, a gente pode ver que a chuva vai ser bem menor. A previsão de chuva parece que é bem menor do que costuma acontecer lá. Basicamente, aqui a gente analisou aquele plantio que foi feito em torno ali do dia 5 de novembro. Isso. Começou bem, você vê aqui 100% sendo mantido aí nos primeiros 30 dias, a partir dos primeiros 30 dias já começa a ter alguma penalização e lá sempre por falta de chuva. Ou por chuva abaixo da necessidade da planta. Isso vai penalizando até a gente chegar nesse índice aí, nesse percentual aí de 45% de potencial produtivo em função dessa variação climática. Situação bastante complicada, então fica o alerta para você, produtor de Bagé. Muito bem, Cristina, a gente separou também a simulação para a União do Sul. União do Sul lá no Mato Grosso. Essa semana a União do Sul foi motivo aí de divulgação por causa do primeiro foco de ferrugem do estado do Mato Grosso, levantamento feito pela AproSoja. Dá para entender, Cristina, olhando pela simulação aí, dá para entender por que essa ferrugem está aparecendo por lá? Dá sim, Alexandre. Primeiro eu vou direto no gráfico, nos alertas de doença, olha aqui. Porque nós estamos lá, ao contrário do Rio Grande do Sul, está chovendo bem. Com previsões ainda de mais chuva. Então, quando eu chego no quadro de doenças aqui de Bagé, olha só,
Eu tenho indicações acima de 50% para ferrugem, para mancha-alvo, para mela e para oídio. Sendo que para ferrugem, no dia 17 de dezembro, tem uma previsão climática que favorece em 87% o acometimento do fungos, se ele ali estiver. E o fato No dia 13 do 12, 82% de favorecimento climático para o aparecimento da mela. E o fato do fungo já estar presente naquela região significa que o produtor tem que estar em alerta total, certo, Cristina? Tem que estar em alerta, tem que ter o acompanhamento, procurar o seu agrônomo, procurar quem lhe dá respaldo na lavoura, andar por essa lavoura e ver como é que ela está e se ela necessita de algum outro procedimento mesmo, porque os alertas eles estão bastante altos, porque o clima está favorecendo o desenvolvimento da doença. É isso que eu ia falar. O alerta ele é acionado quando você tem uma condição climática favorável para o aparecimento daquela doença, certo? É isso mesmo. Então, no dia 17 tem um maior potencial aí de propagação da doença ou de condição para essa doença no próximo dia 17 do 12, mas já vem vindo isso aí já nos próximos dias, a partir do dia 13, esse alerta já começa a ficar amarelo aí. É isso mesmo. Muito então bem. É preciso de atenção. Agora vamos ver por quê, né? Nós vamos inverter agora. O gráfico do balanço hídrico. Olha aqui. Eu fiz um plantio em 15 do 10. Cultivar também de 110 dias, posto no solo 15 do 10. Então, a primeira barra, mostrando para a gente a data de plantio, a barra do meio, o momento que nós estamos, e a barra final da colheita. Olha a linha amarela, olha o que vem acontecendo. Então, esse ano ele vinha muito próximo, né? Nós tivemos uma chuva aqui, você pode ver que setembro deve ter tido uma chuva significativa, que zerou o balanço hídrico, né? Depois tivemos de novo uma falta de água, aí no final de outubro zerou de novo, ele colocou a semente e ele vem vindo aqui com o balanço hídrico perto de zero. E de repente, quando a gente entra em novembro, a meados de novembro, tem mais um excedente hídrico, né? De novo aqui a gente tem uma falta, uma escassez de chuva nesse momento que a gente está, mas olha a previsão. Olha o pico de chuva aqui, eu vou colocar no mais alto aqui, que nós estamos falando do dia 23 do 12, tem uma previsão para exceder 74 milímetros de balanço hídrico. Nossa, para ter um excedente de 74 milímetros, precisou chover muito, hein? Contra uma média, contra um excedente de 22 milímetros. Eu vou tirar só aqui para a gente ver. Você está vendo a linha amarela? Ela mostra realmente que existe excedente nessa época, mas nós estamos com um pico previsto muito mais alto do que o excedente. Inclusive para a época da colheita. Inclusive para a época da colheita, olha só. Lá na colheita a gente está com um excedente de 78 milímetros. Contra 50 da média. Contra 50 da média. Puxa vida. E esse excesso de chuva, Cristina, penaliza a produção? Vamos ver? Vamos ver? Olha, deixa eu trazer só um pouquinho aqui para a gente enxergar a penalização. Aqui. Então, nós estamos exatamente nesse período aqui entre 4 do 12 e 13 do 12, que tem uma precipitação prevista de 111 milímetros. E a partir de agora, se você acompanha ali, é chuva acima de 100 milímetros só. Só acima, olha aqui. Então, vai dar um excedente, né, hídrico no solo, e ele penaliza um pouquinho assim, ó. Nós estamos com 98, quando a gente chega nessa fase do enchimento de grão aqui, ele dá uma penalizada pelo excesso de chuva. Agora, Cristina, aí nessa penalização não está computado problemas com a ferrugem, né? Não, absolutamente, com nenhuma doença, nenhuma praga. Embora nós tenhamos o alerta que há uma possibilidade de incidência, né, ou um favorecimento climático para o aparecimento, nós não computamos aqui, mesmo porque a gente não sabe se existia o fungo e se a doença cometeu e o quanto da lavoura que ela comprometeu. E se de repente o produtor fez todo o processo de proteção, está tudo em ordem na lavoura, o aparecimento da ferrugem não significa que a lavoura vai ser atacada também, né?
Não, sem dúvida. A gente dá o alerta que o clima está favorecendo, né? Mas não chega, não tem como a gente saber aonde é que está o fungo e se ele está controlado ou não. E é interessante comparar também a temperatura, né? Que apesar de não serem tão altas, com o excesso de chuva acaba gerando essa condição aí propícia para o aparecimento do fungo, então, e o que justifica essa preocupação lá em União do Sul, município onde foi constatado o primeiro foco de ferrugem no estado de Mato Grosso. É uma penalização importante, mas ainda assim, se tudo correr bem, a gente vai ter uma safra com um potencial de quase 90%. Não está de todo ruim, né, Cristina? Torcer para que a ferrugem não seja um problema para eles lá, né? Já que o fungo já está presente na região, né? É verdade. Vamos torcer para que esteja, mesmo que ele estiver presente, que ele consiga ser controlado e que não chegue a penalizar essas lavouras, né? Porque apesar de elas serem penalizadas um pouquinho, se essas previsões realmente se confirmarem, mas que é uma produtividade boa, 87% é uma produtividade boa, então torcer para realmente não ter nenhum fungo, nenhuma doença que atrapalhe e que a chuva na colheita não consiga atrapalhar também, né? Olha aqui, o que está me chamando a atenção é que a partir de agora, nesse ponto que a gente está aqui, nesse descende que a gente está aqui, de 4 a 13 do 12, a partir de agora, chuvas a cada 10 dias aí na casa dos 100 milímetros. Um pouquinho menor é a semana entre Natal e Ano Novo, que está com 96, mas está ali, pertinho do 100 ainda. Ou seja, muita chuva daqui para frente, a previsão indicando muita chuva lá para União do Sul, lá no Mato Grosso. E é esse excesso de chuva que começa a causar excedente hídrico aqui, consequentemente a penalizar chuvas mais do que necessárias para a planta naquele momento e que começa a trazer consequências aí para a produtividade. É isso mesmo. Vou descer um pouquinho para a gente olhar lá a previsão, então, dos próximos 15 dias. Olha aí, começando do dia 9, 5, 8, 15, 20. Então, parece que tem chuva programada para todos os dias. E dias mais, outro dia menos. É bastante regular essa chuva, né? Todo dia chovendo em torno aí de 15, 20 milímetros, né? Tem bastante. A partir do dia 11, né, parece que vai ter um período do dia 11 até o dia 18, sempre acima de 10, né, chegando a 20 milímetros, depois diminui um pouquinho, passando 6 milímetros, que aí, como nós estamos falando no município inteiro, as chuvas passam a ser mais esparsas. E daí, Cristina, eu vou pedir para você voltar um pouquinho nessa previsão aqui. Essa é a previsão para os próximos 15 dias. Então aqui, ó, dá para de repente você se programar também para o período de pulverização, se for necessário. Ó. Quando começa a diminuir a chuva, vai mais um pouquinho, Cristina, um pouquinho para frente. Aqui a partir do dia 20 de dezembro... Dia 18 já começa a diminuir. Então, de repente, fica o alerta para você que a partir do dia 18, 19, a chuva tende a diminuir e, de repente, você já tem uma condição aí de entrar na lavoura para se proteger, caso precise fazer alguma aplicação de defensivo, caso precise fazer algum outro tipo de manejo na sua lavoura. Essa é uma janela interessante para, de repente, pensar nisso, né, Cristina? Não, pois é. E agora mesmo nesse momento que nós estamos, você vê que entre 9 e 10, dia 9 e 10, você tem 5 milímetros, 8 milímetros, dia 11 tem uma previsão de 15, né? Você ainda tem um tempo, dependendo da avaliação, mas é importante conversar com o agrônomo responsável, é importante dar uma andada na lavoura e ver se existe algum focus, porque... Ainda tem, né? Nós temos 2 dias aí que parece que as chuvas não serão tão intensas. Muito bem. E daí você ia mostrar o que, Cristina? Eu ia mostrar para você a tendência dos próximos 6 meses. Ao contrário de Bagé, ele tem um desvio de maior precipitação e não de falta. Em dezembro... Os desvios eles são altos também, né? E eles são de condição de mais pluviosidade, né? E não menos. Em dezembro, a previsão é chover 312 milímetros. Isso significa 36% mais do que a média dos últimos 10 anos. É isso mesmo. E olha em janeiro.
25% mais. com 25% acima da média dos últimos 10 anos. E continua assim em fevereiro ainda. É chuva para mais de metro aí, hein, Cristina? Pois é. Está previsto bastante chuva. Inverteu, né? Eu acho que tem muito a ver com o El Niño, Laninha. Esse ano tem uma manifestação de Laninha. Há uma discussão da intensidade dela, mas é fato que quando ela se manifesta, acaba sempre secando no sul e chovendo mais no norte, né? Ao contrário, o ano passado nós tivemos um El Niño muito intenso, em que secou muito, as chuvas demoraram demais para vir no centro-oeste, no norte, e no sul choveu demais. Assim, falta de chuva é preocupante, mas o excesso também prejudica a lavoura, como a gente viu ali, já penalizando a produção lá em União do Sul, no Mato Grosso, município onde foi detectado o primeiro foco de ferrugem lá no estado. Não é fácil ser produtor, não? Não é fácil não, é muita variável para acompanhar. Chuva, vem doença. Exatamente. É difícil equilibrar uma produção no meio de tanta variação, né? É verdade, exatamente isso. É muita variável para se controlar e nem todas dá para ter o controle total, né, Cristina? Infelizmente, o clima é uma delas. Por isso, essa ferramenta, o CropView, é tão importante para te ajudar a avaliar o melhor momento de entrar na lavoura, para te ajudar a avaliar o que está acontecendo com a sua lavoura, porque como a gente já disse aqui, não é só se vai chover ou se não vai chover. É importante você saber se você vai ter chuva na quantidade certa, no volume ideal da necessidade da sua planta. Por isso você tem a possibilidade de variar o ciclo de plantio, por isso você tem a possibilidade de colocar ali o solo que você tem na sua propriedade. Todos esses fatores, no final das contas, influenciam no rendimento final da sua lavoura. Quem quiser saber mais, Cristina, o que pode fazer? Nós estamos com essa promoção, com essa nossa parceria com Notícias Agrícolas, que está liberado para quem quiser experimentar por 30 dias. Basta acessar o site www.cropview.com.br, só clicar em Experimente, fazer o seu cadastro e a partir daí você já pode colocar na edição de pontos, colocar os dados da sua lavoura, da sua data de plantio e acompanhar a sua produtividade. Muito bem. Nós temos no aplicativo, tanto para quem tem Android quanto para quem tem iOS, é só procurar pelo CropView e baixar no aplicativo, aí fica mais fácil ainda, porque da onde você estiver, você pode acompanhar a produtividade. Né? Então, também temos lá no YouTube o canal CropView, que você acompanha todos os programas do Notícias Agrícolas e também tem uns tutoriais explicativos de como você pode utilizar melhor o programa. E no Facebook, que a gente está sempre publicando notícias novas. Então, quem quiser ficar com a gente, mandar perguntas, inclusive, pode ser pelo Facebook, pode ser através de Notícias Agrícolas, pode ser através do nosso e-mail, que é o contato@ruraltecnologia.com.br, e fazemos a simulação da sua lavoura, respondemos as suas perguntas, vamos ter o maior prazer em interagir com os produtores e tentar transformar mais prático no dia a dia e enxergar o que é que o clima traduz no dia a dia de cada lavoura. O Zelindo Garbim, de Canabarro, lá no Rio Grande do Sul, ele está pedindo aqui para saber como é que vai ser o verão em termos de chuva. Zelindo, faz o favor para a gente, manda para a gente, me ajuda, Cristina, com as informações que ele precisa mandar. Ele precisa mandar a data de plantio, o cultivar que ele está usando, que ciclo é, se é um precoce, se é de 90, 100, 110 dias, e o tipo de solo dele. Muito bem. Você mandando essas informações, eu repasso para a Cristina faz uma simulação lá para você, tá certo, Zelindo? Que daí você consegue enxergar um pouquinho mais adiante, inclusive, como é que vai ser o verão aí. Verão que, aliás, está começando. Daqui a pouco começa o verão aí e vamos ver como é que vai ser. Se você estiver ali perto de Bagé, as notícias não são boas, não. Não sei se vai valer a pena você querer saber, não. Mas, enfim, é importante. A gente está brincando aqui, mas é importante o produtor ter conhecimento do que pode acontecer. Mande, então, para a gente data do plantio, o ciclo da variedade que você utiliza aí na sua propriedade e o tipo de solo que você tem, e a partir dessas informações a Cristina consegue cruzar as informações lá e a gente envia para você, tá certo?
Cristina, obrigado mais uma vez pela sua participação. Semana que vem tem mais, a gente atualiza outros novos municípios aí, principalmente para saber em que condições as lavouras do Brasil estão se desenvolvendo. Obrigado, viu? Eu que agradeço, uma boa semana para você e para todo mundo. Até a próxima. Muito bem. Cristina Queiroz, lá da Rural Tecnologia, portanto, conversando com a gente sobre a situação lá em União do Sul, primeiro município a detectar ferrugem, ter um foco de ferrugem no estado do Mato Grosso, e em Bagé, que a partir de agora tende a ter um clima seco que vai penalizar bastante, que pode penalizar bastante a produção de soja. Daqui a pouco a gente volta.